Exatamente. E, João, só para poder finalizar essa questão do boi com o Maurício, né? Eu falo assim, estou na torcida para que os preços subam, o produtor merece, os custos de produção, o trabalho, a lida dele, o investimento que ele faz, mas nunca, né, deixar de saber que tem as operações de garantia de preço, elas estão aí. É esse o recado que eu quero dar junto com o João Batista e o próprio Maurício Belinello, né? Muito bem, agora sim, vamos direto ao assunto que o Maurício entende muito, que é o petróleo. O Maurício Ó, opera há 18 anos com contrato de petróleo, já apanhou muito, mas já aprendeu, né? Aprende com a vida. Maurício, assim, claro que tecnicamente a Petrobras tem razão de fazer esses aumentos, porque tem a tal da paridade com os preços internacionais, subiu lá, tem sim. que subir a venda. Isso, olhando para como a empresa, está Uhum. correto. Mas tem um outro lado que chama-se povo brasileiro. Tem o Maurício, Sim, o Mauricinho, tem o Sérgio, o João Batista, o povo brasileiro que não pode pagar esses altos preços da guerra, por exemplo. isso. Existe possibilidade de dividir dois preços na sua cabeça, Maurício? Existe uma possibilidade enorme de melhoria do sistema. Eu comentei na semana passada, quando entrei com o Braga ao vivo, né, que eu tenho a plena convicção de que quando eles implementaram o preço paridade de importação em 2017, final de 2016, início de 2017, o governo Temer na época, por causa daquela política velada de subsídios da Petrobras, que acabou com a empresa naquela época, destruiu a dívida da empresa, foi instituído um modelo que a Petrobras, por ser uma importadora, o Brasil importa um quarto, a cada 4 litros de diesel que o Brasil consome, um é importado. Né? Como o Brasil importa óleo diesel, a Petrobras não pode pagar esse preço e ter que depois se lascar nas margens da empresa. Ponto. Esse é um ponto. Foi criado o modelo de preço de paridade de importação. A Petrobras vai, a partir de agora, seguir uma média global de preços dos combustíveis: petróleo, gasolina, diesel e querosene de aviação. São os 4. Tá? A partir desse momento, tudo funcionou, só que nós estávamos numa época de dólar barato e petróleo barato. Então, naquele momento, funcionou super bem. O que aconteceu agora? A gente viu o petróleo vir de $70 para $120 e o dólar, nesse momento, mais alto do que os R$ 4 de 2019, perto de R$ 5. Ou seja, a pressão no mercado interno foi muito alta. Só que tem um detalhe: a Petrobras, internamente, o custo de produção do petróleo, por exemplo, no pré-sal, na média dos postos do pré-sal, sai na casa dos $30 por barril. Só que hoje o petróleo está 120. A Petrobras consegue produzir por $30 e o refinado dela, o custo dela é baseado no que ela paga no petróleo, na média. Só que todo combustível importado não existe hipótese. Um dos grandes problemas desse momento, João, vou dar um exemplo na Bahia. A Bahia tem uma refinaria particular, privada, não ligada à Petrobras. Eu esqueci como é que é o nome da refinaria, mas depois eu posso lembrar. Qual o problema dessa refinaria agora? A refinaria, ela vai comprar petróleo no mercado aberto, seja da Petrobras, seja de alguém de fora, que vai vender para ela a $120 o barril. E aí ela vai ter que produzir óleo diesel comprando um produto de $120. A Petrobras, quando ela faz o subsídio velado, ela literalmente está provocando a quebra da refinaria da Bahia. Então, o que não pode acontecer no Brasil são 2 pesos e 2 medidas. A Petrobras com uma vantagem enorme frente aos entes privados. O que eu acho que pode acontecer agora? A Principalmente Petrobras... nós, né? Oi? Maurício, principalmente nós, os pobres consumidores. Isso. De novo, eu defendo. Eles Não ter empregam dois milhares de funcionários lá na Bahia, mas literalmente estão tendo que lidar contra a Petrobras, que não tem como. É uma atitude muito contra-capitalista, nesse sentido, que a Petrobras está fazendo. O que eu acho que pode acontecer agora? Se você pega a média da rentabilidade das maiores petrolíferas do mundo, Exxon, Chevron, Total, BP, nos últimos 3 a 4 trimestres, a Petrobras lucrou o dobro, percentualmente. Por quê? Porque o custo de produção dela é baixo e ela importa apenas 1/4 da sua produção. A Petrobras tem agora a possibilidade de ajustar o modelo do PPI. Tá bom, nós temos o PPI porque nós importamos, mas quanto que é importado? É tudo? Não, não é tudo. É 1/4. Mas por causa de 1/4 que é importado, você vai prejudicar a cadeia interna total, que é produzida dentro do solo brasileiro. Então eu acho, assim como eu falei para o Braga na semana passada, que na minha opinião,
O que existe agora é uma possibilidade da Petrobras rever a política de preços internos. Seja pela divisão do modelo, uma parte é a Petrobras Internacional, no final das contas, o que ela tem como grande possibilidade é permanecer uma empresa forte, porque ela é uma empresa muito competitiva, uma empresa extremamente arrojada na condução técnica do seu negócio, porém, ela tem grandes avanços ou possibilidades de ser quase um monopólio que não pode ser deixado à toa. Porque nos Estados Unidos, na Europa, não é monopólio. Nunca foi. Que tal se a gente fazer um modelo misto, então? E eu honestamente acho que esse é um modelo que o governo central brasileiro da União deveria não perder. Porque, como diz um amigo meu, crise, João, não se desperdiça. Estamos numa crise, não estamos? Que tal se a gente não desperdiçar a chance que vem com a crise, que é fazer uma alteração tão importante e eu acho muito positiva como foi a alteração do ICMS. Grande Maurício, parabéns, né? Muito bom te ouvir, Maurício. Olha, muito obrigado por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã, Maurício Bellinello. Obrigado, João. Desculpa falar muito, às vezes eu falo pra caramba aqui, mas a ideia é ajudar esclarecedor. os nossos, né? O povo adorou aqui. Obrigado, Maurício. Até amanhã. Um grande abraço.